Seu misterioso esconde segredo de amor enquanto jovem comprada descobre a verdade. A imagem era chocante. Um leilão clandestino, com pessoas sem rosto e olhares frios. Clara, uma jovem de apenas 20 anos, estava exposta como um objeto. Seu passado repleto de dificuldades financeiras a levou a esse momento angustiante. O martelo batia e sua vida mudava. Vendida pela própria família, ela não entendia como tudo havia chegado a esse ponto. Mas ali estava ela, sentindo o olhar dos compradores, cada lance ecoando como um grito em sua alma. Depois do leilão, Clara se viu em uma mansão imponente, cercada de luxos inimagináveis. Era a casa de Victor, um CEO famoso, mas envolto em mistérios e rumores. Ele tinha uma deficiência que o tornava diferente. A cadeira de rodas era parte de sua vida, mas não de seu império. Ao seu redor, Clara percebeu que ele havia construído um mundo onde o dinheiro e o poder falavam mais alto. Mas havia algo mais. Algo que a fascinava e a apavorava. O primeiro encontro deles teve lugar em um jantar silenciado por sorrisos e intrigas. Victor a olhou com uma profundidade que fez seu coração disparar. Mas logo a razão veio e o medo a envolveu. Ele era o captor ou algo mais? Enquanto ela tentava se adaptar a esse novo cenário, um turbilhão de emoções a dominava. Victor oferecia uma vida que ela nunca conheceu, um lugar seguro, confortável, mas a sombra de seu passado ainda a seguia como uma sombra. À medida que os dias passavam, Clara começou a notar pequenos gestos de carinho. Um olhar mais terno, um sorriso que aquecia seu peito. Ele a observava não como um objeto, mas como alguém que importava. Mas ainda assim, a dúvida a corroía. Ela estava apaixonada por quem ele poderia ser ou pelo que ele representava. Seria amor ou apenas uma forma de escapar de suas correntes? Nesse emaranhado de sentimentos, um novo perigo se aproximava. Um ex-sócio de Victor, um homem de negócios traiçoeiro, estava prestes a surgir. Ele queria expor segredos obscuros e arruinar tudo o que Victor havia construído. E seu plano incluía Clara. Agora, não apenas sua segurança, mas o próprio amor de Clara e Victor estavam em risco. A tensão no ar era palpável, como um fio prestes a se romper. Eles precisariam enfrentar não só o mundo lá fora, mas seus próprios medos internos, que ameaçavam separá-los. Victor e Clara estavam em uma corrida contra o tempo. Poderiam eles lutar por essa conexão inesperada? O que realmente significava amar quando tudo parecia conspirar contra eles? Clara olhou nos olhos de Victor, percebendo que, assim como ela, ele também carregava cicatrizes. Ao mesmo tempo, uma pergunta inquietante emergiu em sua mente e ecoou no silêncio do quarto. Até que ponto você lutaria por alguém que ama, mesmo que isso significasse confrontar seus próprios demônios e o passado que você deseja esquecer? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara olhou nos olhos de Victor. O silêncio possuía um peso carregado de promessas e medos que dançavam ao redor deles. A conexão que sentiam era palpável, mas a insegurança a corroía. A tensão aumentava quando o telefone de Victor vibrou sobre a mesa, cortando a atmosfera suave do jantar. Ele olhou rapidamente, seu semblante transparecendo preocupação. Só um segundo, ele murmurou, afastando-se para atender a ligação. Clara não conseguia ignorar a sensação de que algo estava errado. O que poderia ser tão urgente? Ela observou, o coração acelerado. Victor se afastou um pouco, seu olhar distante, como se o peso do mundo estivesse sob seus ombros. Quando ele voltou,
Havia uma sombra em seu olhar. Precisamos conversar sobre algo. Ele disse, o tom grave. A forma como suas mãos tremiam levemente ao se apoiar na mesa fez Clara um pouco mais nervosa. O que estava por vir? No meio da conversa, com a voz trêmula, ele mencionou um nome que fez o ar sair dos pulmões de Clara. Júlia, disse ele, e Clara ficou paralisada. O nome de uma mulher que parecia ter uma conexão direta com o passado sombrio de Victor. Ela é minha irmã, continuou, revelando um emaranhado de verdades enterradas. E existe algo que você precisa saber sobre ela, sobre nós. Um arrepio percorreu a espinha de Clara. Uma irmã? Mas por que essa revelação tinha que acontecer agora? Victor contava o que sabia, mas palavras bruscas cortavam o ar. Ele explicou que Júlia havia fugido há anos e que o verdadeiro motivo da fuga estava ligado a um escândalo que poderia destruir o que Victor lutou toda a vida para construir. Rumores sobre seu pai, dinheiro escondido, traições. Tudo voltava à tona. E então, como um soco no estômago, Victor revelou que era Júlia quem havia traído a empresa de seu pai, levando-o à falência. Ela está de volta e diz que quer me ver. Tem informações que vão abalar tudo, disse ele, a angústia em seus olhos fazendo Clara se sentir um impostor em seu mundo. Clara piscou, a mente girando. Victor nunca mencionara a irmã, e agora tudo fazia sentido. O mistério, os segredos, a própria razão pela qual ele construiu um muro em torno de si mesmo. Sua vida nunca fora apenas sobre ele. Uma história de amor e traição. E ali estava Clara, se perguntando a que ponto estava disposta a amar um. É ela, ele murmurou. Ela quer me encontrar agora. Um silêncio sufocante tomou conta do ambiente. Clara sabia que essa conversa mudaria tudo entre eles, mas a dúvida corroía sua mente. Victor estava prestes a se abrir, ou isso era apenas mais um segredo? A necessidade dele de confrontar o próprio passado o levaria a abrir mão do que construíram? E mais perturbador, quem era Júlia? E quais segredos ela ainda guardava? Uma única pergunta ecoava em seu íntimo, quase um grito silencioso. Até onde iria seu amor por Victor em meio a toda essa confusão? Clara respirou fundo, seu coração batendo forte, temendo a resposta. O acaso os unira, mas o destino poderia separá-los novamente. E no fundo, ela entendeu que o amor, assim como a vida, é feito de sombras e luz, e a verdade poderia ser mais sombria do que eles poderiam imaginar. Clara sentiu o coração apertar ao ouvir o nome Júlia sair da boca de Victor. Ele estava prestes a abrir uma porta que talvez não fosse mais possível, F. O ar na sala ficou denso, opressivo, e a tensão a fez sentir como se a sala estivesse prestes a desmoronar. Ela queria que esse momento fosse diferente, que não houvesse mais segredos entre eles. Mas ali estava ela, presa entre a esperança de compreender e o medo do que iria descobrir. Victor! Sua voz estava baixa, quase um sussurro, mas ele a interrompeu. Clara, isso é mais complicado do que eu pensei. Não é só sobre você e eu. Júlia, ela tem o poder de destruir nossa vida. O olhar dele transparecia um desespero que Clara nunca tinha visto antes. E o que ela poderia fazer? O que estava realmente acontecendo entre os dois? Um barulho repentino quebrou o silêncio. Um estrondo vindo da entrada da mansão. O som do vidro se quebrando fez o coração de Clara disparar. Victor franziu a testa e correu em direção à fonte do barulho. Clara o seguiu, a adrenalina pulsando em suas veias. Quando chegaram à sala de estar, encontraram um homem alto, de aparência ameaçadora, vestido de preto, com um sorriso que não chegava aos olhos. Ele estava parado na porta, com uma arma na mão, apontada para Victor. Precisamos conversar, Victor, o homem disse, a voz fria. E você também, Clara. Ela ficou paralisada, o pavor atravessando seu corpo. Victor não hesitou, posicionando-se à frente dela, os músculos rígidos. O que você está fazendo aqui, Fernando?
Costumava ser seu sócio, mas agora sou seu pior pesadelo. A presença de Fernando preenchia a sala com uma energia pesada. E você sabe que eu não gosto de segredos. Ele olhou de maneira maliciosa para Clara. Como você, por exemplo. A mente de Clara girou. O que ele queria? A máscara de confiança de Victor estava quebrada, revelando um homem vulnerável. Ela não sabia o que pensar. Seu coração estava em um dilema, sentindo a necessidade de proteger Victor. Mas a verdade era que sua vida estava em perigo agora. O que Fernando sabia? E até onde ele iria para expor a verdade? Isso não é sobre você, Clara. Não se meta nisso, gritou Victor. Mas já era tarde demais. Fernando riu, seco e sem alegria. Ah, mas isso é muito divertido. Você acha mesmo que eu não souberia que sua nova protegida tem uma história tão interessante? O tom sarcástico fez Clara estremecer. Você e suas decisões ruins, Victor. Esta garota aqui, vendida por sua própria família. Demais para um coração puro como o seu, não acha? Clara ficou boquiaberta. O que ele estava insinuando? Como ele sabia sobre seu leilão? O pânico tomou conta dela, e então algo em seu íntimo se quebrou. O passado finalmente estava vindo à luz, e Fernando parecia ser o executor daquela verdade cruel. Você não vai tocar nela, Victor disse, a voz reverberando de determinação. Mas Clara conseguiu ver a fraqueza em seus olhos. Ele estava lutando, e aquilo a quebrava mais do que a situação em si. E então, em um instante que pareceu durar uma eternidade, Fernando disparou a arma. Um barulho ensurdecedor ecoou pela mansão, e tudo ficou em câmera lenta. Victor se lançou para o lado, mas não rápido o suficiente. Clara sentiu um frio na espinha ao ver que o tiro não tinha como alvo apenas Victor, mas sim um terceiro personagem que surgiu do lado, uma mulher loira, desfalecendo no chão. Você, Júlia? A voz de Clara mal conseguiu sair. O choque tomou conta de todos na sala. Era a irmã de Victor, a pessoa que ele tinha tanto medo de encontrar. Mas a verdadeira reviravolta aconteceu quando Clara percebeu que Júlia estava segurando um pedaço de papel que caiu de sua mão enquanto ela caía. A tensão no ar era palpável. Ninguém se atreveu a mover um músculo. O passado de Victor não era apenas mais um fardo. Era um campo de batalha, e agora estavam todos capturados nele, perdidos em um emaranhado de segredos e traições, enquanto a realidade se desdobrava diante de seus olhos. Clara sentiu que tudo o que acreditava saber sobre Victor, e até sobre si mesma, estava preso em uma tapeçaria de mentiras. E a pergunta que ficou no ar era: até onde Victor iria para proteger o que restava de sua vida? E qual era o verdadeiro plano de Fernando com essa revelação? O coração de Clara palpitava com o eco de suas próprias dúvidas. O amor poderia sobreviver a tudo isso? O silêncio na sala era ensurdecedor. Clara olhou para Júlia, caindo no chão, e sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. O tempo parecia ter parado e as vozes se tornaram um eco distante. Victor correu até a irmã, o desespero estampado em seu rosto. Ele a pegou nos braços, sua expressão revelando um terror que Clara nunca tinha visto antes. Júlia, não! Não! O que você fez? Ele a sacudiu levemente, mas não houve resposta. Clara se aproximou, o medo a paralisando. Aquele momento era surreal. Havia um calor intenso, um cheiro de metal no ar. A luta de Victor agora se tornava a dela. Precisamos chamá-los. Vamos ligar para uma ambulância, gritou Clara, sua voz trêmula, mas a urgência a obrigou a falar. Mas a mão de Victor a deteve. Não, Clara, você não entende. Se eles a encontrarem aqui, tudo estará acabado. Ele olhou ao redor, como se as paredes tivessem ouvidos. A culpa
e o pânico tomavam conta dele. O homem que antes parecia tão forte, agora era apenas um garoto perdido. Fernando, o sócio traiçoeiro, riu por trás deles, sua expressão maliciosa ampliada pela situação. Viu? Seus segredos todos surgindo à tona. Isso realmente é divertido. E você, Clara, nada mais do que um peão em um jogo perigoso. Mas antes que Clara pudesse responder, o corpo de Júlia começou a se contorcer. Um gemido escapou de seus lábios, e o olhar de Victor se encheu de horror. Não, não, não. Fica comigo, Júlia. Você vai ficar bem, ele disse, a voz quase quebrando. A tensão aumentava, e a sala estava carregada de emoções. O toque do passado e do presente se fundia em um só momento, e Clara percebeu que o verdadeiro confronto não era apenas entre Victor e Fernando, mas de todos eles contra um destino cruel. Todo o mistério começava a revelar suas garras, e Clara sentia que a verdade estava prestes a se desdobrar. E então, em meio ao caos, a atenção de todos se voltou para um pequeno objeto que Júlia havia segurado quando caiu. Um papel manchado de sangue, agora à vista de todos. O coração de Clara disparou. O que é aquilo? Ela apontou, quase sem conseguir formular as palavras. Victor levou um instante, mas finalmente se agachou e pegou o papel. Ele estava pálido como um fantasma. Clara não conseguiu entender o que passava em sua mente. O silêncio era aterrador. Não, não pode ser, Victor murmurou, sua voz falhando. Ele abriu o papel trêmulo e os olhos de Clara se arregalaram quando viu que era uma fotografia. Uma imagem antiga, desbotada, mas familiar. Clara deu um passo à frente, reconhecendo os rostos. Wait, isso é você e sua mãe, Victor. Mas o entendimento atingiu com força. Havia uma mulher ao lado da mãe dele, um rosto que não era estranho. A mulher da foto era Júlia. E então a revelação surgiu como uma explosão. Ela não é sua irmã, Victor. O grito de Clara ecoou na sala. Uma corrente elétrica percorrendo o ambiente. O jogo de revelações mudava. Os laços de sangue, as mentiras que eles tinham acreditado. Complicado demais. Victor olhou para ela. O desespero agora misturado à confusão. Como você sabe? Eu a conheço. Ela é a mulher que estava aplicando golpes em famílias ricas, Victor. Ela está atrás do seu dinheiro. A minha família, ela estava envolvida. Cada palavra saía como uma lança, acertando não só Victor, mas a verdade que eles haviam tentado ignorar. Você está mentindo! Gritou Victor, a dor em sua voz misturando-se com a raiva. Mas Clara podia ver que a dúvida estava começando a se instalar. A questão crucial era: qual era a verdadeira identidade de Júlia? E como as escolhas que eles tomaram naquele dia estariam prestes a devastar tudo ao seu redor? Nesse momento, o silêncio foi interrompido. O som de sirenes ecoou ao longe, e todos se congelaram. O que eles fariam agora? O tempo estava se esgotando, e com ele, a chance de escapar do verdadeiro horror que estava prestes a cair sobre suas vidas. Clara sentiu a pressão aumentando, e a única pergunta que a assombrava era: até onde eles iriam para proteger os segredos que estavam prestes a desmoronar em suas vidas? O silêncio na sala era ensurdecedor. Clara olhou para Júlia, caindo no chão, e sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. O tempo parecia ter parado, e as vozes se tornaram um eco distante. Victor correu até a irmã, o desespero estampado em seu rosto. Ele a pegou nos braços, sua expressão revelando um terror que Clara nunca tinha visto antes. Júlia, não! Não! O que você fez? Ele a sacudiu levemente, mas não houve resposta. Clara se aproximou, o medo a paralisando. Aquele momento era surreal. Havia um calor intenso, um cheiro de metal no ar. A luta de Victor agora se tornava dela. Precisamos chamá-los, vamos ligar para uma ambulância, gritou Clara.
sua voz trêmula, mas a urgência a obrigou a falar. Mas a mão de Victor a deteve. Não, Clara, você não entende. Se eles a encontrarem aqui, tudo estará acabado. Ele olhou ao redor, como se as paredes tivessem ouvidos. A culpa e o pânico tomavam conta dele. O homem que antes parecia tão forte, agora era apenas um garoto perdido. Fernando, o sócio traiçoeiro, riu por trás deles, sua expressão maliciosa ampliada pela situação. Viu seus segredos todos surgindo à tona. Isso realmente é divertido. E você, Clara, nada mais do que um peão em um jogo perigoso. Mas antes que Clara pudesse responder, o corpo de Júlia começou a se contorcer. Um gemido escapou de seus lábios, e o olhar de Victor se encheu de horror. Não! 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 Fica comigo, Júlia. Você vai ficar bem, ele disse, a voz quase quebrando. A tensão aumentava, e a sala estava carregada de emoções. O toque do passado e do presente se fundia em um só momento. E Clara percebeu que o verdadeiro confronto não era apenas entre Victor e Fernando, mas de todos eles contra um destino cruel. Todo o mistério começava a revelar suas garras, e Clara sentia que a verdade estava prestes a se desdobrar. E então, em meio ao caos, a atenção de todos se voltou para um pequeno objeto que Júlia havia segurado quando caiu. Um papel manchado de sangue, agora à vista de todos. O coração de Clara disparou. O que é aquilo? Ela apontou, quase sem conseguir formular as palavras. Victor levou um instante, mas finalmente se agachou e pegou o papel. Ele estava pálido como um fantasma. Clara não conseguiu entender o que passava em sua mente. O silêncio era aterrador. Não, não pode ser. Victor murmurou, sua voz falhando. Ele abriu o papel trêmulo, e os olhos de Clara se arregalaram quando viu que era uma fotografia, uma imagem antiga, desbotada, mas familiar. Clara deu um passo à frente, reconhecendo os rostos. Espere, isso é você e sua mãe, Victor? O entendimento a atingiu com força. Havia uma mulher ao lado da mãe dele, um rosto que não era estranho. A mulher da foto era Júlia. E então a revelação surgiu como uma explosão. Ela não é sua irmã, Victor. O grito de Clara ecoou na sala, uma corrente elétrica percorrendo o ambiente. O jogo de revelações mudava. Os laços de sangue, as mentiras que eles tinham acreditado. Complicado demais. Victor olhou para ela, o desespero agora misturado à confusão. Como você sabe? Eu a conheço. Ela é a mulher que estava aplicando golpes em famílias ricas, Victor. Ela está atrás do seu dinheiro. A minha família, ela estava envolvida. Cada palavra saía como uma lança, acertando não só Victor, mas a verdade que eles haviam tentado ignorar. Você está mentindo, gritou Victor, a dor em sua voz misturando-se com a raiva. Mas Clara podia ver que a dúvida estava começando a se instalar. Então, algo chocante aconteceu. O celular de Júlia tocou do lado dela. Um toque familiar, repetitivo, quase banal. Clara olhou para Victor, e a expressão dele mudou abruptamente. É uma mensagem, ele disse, com uma voz trêmula, enquanto pegava o celular dela, que ainda estava entre os dedos dela. Ele desbloqueou rapidamente, e seu rosto empalideceu ainda mais. Não, não pode ser. Os olhos de Victor se fixaram na tela. Ela está em contato com alguém poderoso. O que está acontecendo, Victor? Clara perguntou, agora fervendo de ansiedade. É do meu pai, um nome que eu não podia esquecer. Ele está de volta. O verdadeiro pai de Júlia, e é ele quem manda em tudo. Um choque percorreu a sala. O passado de Victor voltou como um fantasma, e Clara, aterrorizada, olhou para as marcas da realidade que agora se apresentavam diante deles. Você está dizendo que Júlia é?
filha do meu pai. E doente. A revelação deixava um ar pesado entre eles. A vida toda eu pensei que ela havia fugido, mas agora eu sei que tudo era parte de um plano maligno. O medo tomou conta de Clara. E aquele tiro, Victor? O que isso significa para nós, para ela? Silêncio novamente. Os sons de sirenes estavam mais próximos, e o ar pesava com a urgência da situação. Clara sentiu uma fraqueza nas pernas, e um nó se instalou em sua garganta. Eles estavam no olho do furacão, um emaranhado de mentiras e revelações. E enquanto o desespero se misturava com a revelação, uma única pergunta ecoava na mente de Clara. Até onde o poder dessa nova verdade os levaria? E mais importante, quem realmente eram? O silêncio na sala era ensurdecedor. Clara olhou para Júlia, caída no chão, e sentiu como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. A tensão pesava sobre eles como um manto escuro. Victor estava paralisado, a fotografia nas mãos, os olhos fixos na imagem que prometia desnudá-los de todas as suas ilusões. Victor, a voz de Clara saiu trêmula, quase um sussurro. Precisamos fazer algo. Mas ele parecia distante, perdido em um turbilhão de pensamentos. O olhar dele agora não estava apenas angustiado. Havia algo mais, uma mistura de raiva e desespero. De repente, um barulho vindo da porta atraiu a atenção de todos. Um estrondo, seguido de passos apressados. O coração de Clara disparou. Entre os ruídos, um grupo de homens entrou na sala, todos vestidos com ternos escuros, cada um parecendo mais ameaçador que o outro. Era como se a atmosfera já carregada de perigo fosse cortada por uma faca. Senhor Victor, chamou um deles com uma voz firme. Recebemos uma mensagem. Precisamos que venha conosco agora. É sobre seu pai. Victor mal teve tempo para reagir. Meu pai? O que você quer dizer com isso? Ele estava prestes a se levantar, mas um dos homens o segurou pelo braço, forçando-o a permanecer no chão. Júlia, ela não é quem você pensa, disse o homem com uma voz gelada. Ela está no meio de algo que vai além de tudo isso. Seu pai está envolvido em algo muito maior. E você, Victor, também. Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. O que isso significava? Uma camada de terror se sobrepunha à confusão. Os homens olhavam diretamente para ela. Seus olhares eram como bandidos em um filme de ação, prontos para levar tudo de um momento para o outro. E você, menina, talvez devesse se manter fora disso. Não sabemos que papel você desempenha, mas sua história não deve se entrelaçar com a dela. Cale-se! Gritou Victor, sua voz agora carregada de fúria. Ele tentou se levantar novamente, mas os homens o mantiveram no lugar. A única coisa que eu quero é que você saia do caminho da minha irmã. É uma pena que você tenha essa ilusão, o homem disse, com um sorriso cruel. A verdadeira jogada aqui não é ela, mas você. Você está prestes a ficar muito exposto, só não sabe ainda. Clara mal conseguia acompanhar. Ela olhou para Victor, desesperada. Victor, o que eles querem dizer com isso? O que está acontecendo? Não é hora de perguntar, Clara. Precisamos sair, precisamos ajudá-la. A voz dele estava cheia de urgência, mas seus olhos buscavam algo que Clara não conseguia entender. Uma sombra tomou conta da sala. Júlia se contorcia no chão, e aqueles homens estavam prestes a fazer algo terrível. De repente, entre a confusão, um deles puxou um celular e começou a gravar. A escolha dela será a escolha sua, Victor. Vocês vão precisar decidir rapidamente. Clara percebeu que a situação estava completamente fora de controle. O que você quer de nós? Ela perguntou, tentando manter a calma. Segredos, respondeu o homem, olhando agora diretamente para ela. Vemos que você também é parte do jogo. Você precisa decidir se quer continuar a jogar. Nesse instante a tensão atingiu seu pico. O sangue de Clara gelou. Segredos? O que mais poderia haver?
Era como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O homem apontou para Júlia, que continuava se debatendo. A vida dela depende de o que você escolher fazer agora, Clara. Uma ideia horrenda atravessou a mente de Clara. Júlia não era apenas uma vítima. Havia algo mais profundo nesse emaranhado de enganos. As revelações que estavam sendo desveladas eram mais do que poderia suportar. A conexão com o pai de Victor não era apenas um detalhe, era uma linha perigosa que poderia ligá-los a um mundo criminal. Diga-nos onde está o dinheiro, Victor, exigiu o homem, aproximando-se. Ou vamos deixar que a verdade chegue a quem merece. Victor ficou branco como um papel. Clara olhou para ele e um pânico tomou conta dela. A imagem de Júlia começou a se desvanecer, e a pergunta ecoava em sua mente. Até onde Victor e ela estavam dispostos a ir, para salvar o que restava de seus mundos adulterados? O silêncio na sala era ensurdecedor. Clara olhou para Júlia, caída no chão, e sentiu como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. A tensão pesava sobre eles como um manto escuro. Victor estava paralisado, a fotografia nas mãos, os olhos fixos na imagem que prometia desnudá-los de todas as suas ilusões. Victor, a voz de Clara saiu trêmula, quase um sussurro. Precisamos fazer algo. Mas ele parecia distante, perdido em um turbilhão de pensamentos. O olhar dele agora não estava apenas angustiado. Havia algo mais, uma mistura de raiva e desespero. De repente, um barulho vindo da porta atraiu a atenção de todos. Um estrondo, seguido de passos apressados. O coração de Clara disparou. Entre os ruídos, um grupo de homens entrou na sala, todos vestidos com ternos escuros, cada um parecendo mais ameaçador que o outro. Era como se a atmosfera carregada de perigo fosse cortada por uma faca. Senhor Victor, chamou um deles com uma voz firme. Recebemos uma mensagem. Precisamos que venha conosco agora. É sobre seu pai. Victor mal teve tempo para reagir. Meu pai? O que você quer dizer com isso? Ele estava prestes a se levantar, mas um dos homens o segurou pelo braço, forçando-o a permanecer no chão. Júlia, ela não é quem você pensa, disse o homem com uma voz gelada. Ela está no meio de algo que vai além de tudo isso. Seu pai está envolvido em algo muito maior. E você, Victor, também. Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. O que isso significava? Uma camada de terror se sobrepunha à confusão. Os homens olhavam diretamente para ela. Seus olhares eram como bandidos em um filme de ação, prontos para levar tudo de um momento para o outro. E você, menina, talvez devesse se manter fora disso. Não sabemos que papel você desempenha, mas sua história não deve se entrelaçar com a dela. Cale-se! Gritou Victor, sua voz agora carregada de fúria. Ele tentou se levantar novamente, mas os homens o mantiveram no lugar. A única coisa que eu quero é que você saia do caminho da minha irmã. É uma pena que você tenha essa ilusão, o homem disse com um sorriso cruel. A verdadeira jogada aqui não é ela, mas você. Você está prestes a ficar muito exposto, só não sabe ainda. Clara mal conseguia acompanhar. Ela olhou para Victor, desesperada. Victor, o que eles querem dizer com isso? O que está acontecendo? Não é hora de perguntar, Clara. Precisamos sair, precisamos ajudá-la. A voz dele estava cheia de urgência, mas seus olhos buscavam algo que Clara não conseguia entender. Uma sombra tomou conta da sala. Júlia se contorcia no chão, e aqueles homens estavam prestes a fazer algo terrível. De repente, entre a confusão, um deles puxou um celular e começou a gravar. A escolha dela será a escolha sua, Victor. Vocês vão precisar decidir rapidamente. Clara percebeu que a situação estava completamente fora de controle. O que você quer de nós? Ela perguntou, tentando manter a calma. Segredos, respondeu o homem, olhando agora diretamente para ela. Vemos que você também é parte do jogo. Você precisa decidir se quer continuar a jogar. Nesse instante, a tensão atingiu seu pico.
O sangue de Clara gelou. Segredos? O que mais poderia haver? Era como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O homem apontou para Júlia, que continuava se debatendo. A vida dela depende do que você escolher fazer agora, Clara. Clara olhou para Júlia, e a imagem da sua própria vida, da sua própria luta, passou pela sua mente. Foi nesse momento que um raio cortou o céu, e a luz brilhou de forma intensa dentro da sala. A porta da mansão se abriu com força, mostrando uma figura familiar, Renan, o ex-namorado de Clara, que ela não via há tempos. Ele estava com a expressão de quem tinha descoberto um segredo muito maior. Clara, ele gritou, desculpe a demora, mas eu encontrei isso. Ele levantou um pendrive e os olhos de Victor se arregalaram. Deixe isso lá, Renan. Victor tentou gritar, mas foi tarde demais. Renan fez uma conexão com um projetor que estava na sala. Imagens começaram a aparecer na tela. Clara ficou paralisada. As cenas mostravam reuniões clandestinas, um esquema de corrupção envolvendo figuras da alta sociedade e, surpreendentemente, seu próprio pai. Clara sentiu o mundo desabar novamente. Victor olhou para ela com os olhos arregalados. — O que é isso? Eu não sabia! Gaguejou Clara, tentando entender as implicações. Renan continuou. Ele está envolvido em lavagem de dinheiro, Victor. Seu pai e o meu estavam juntos nisso. Júlia era apenas uma peça do quebra-cabeça. Um silêncio mortal pairou na sala. Um dos homens de terno escuro fez menção de atacar Renan, mas Victor, preso entre a raiva e a indignação, disse: Repitam isso. O que você está dizendo, Renan? Como você sabe disso? E quando as palavras saíram, a verdade despontou como um ladrão na noite. Clara percebeu que tudo estava conectado. Seu pai, o leilão, até mesmo o que aconteceu com Júlia. E a revelação mais chocante, os rostos da tela se entrelaçavam com os de sua própria família. O homem que antes parecia apenas um sócio traiçoeiro, agora era parte de uma rede que cruzava seus caminhos de maneira fatídica. Clara olhou para Renan, com lágrimas nos olhos. Você sabia? Ou estava apenas me forçando a descobrir você mesma esta verdade? Clara, ele começou, mas a realidade estava se desenrolando diante deles. Agora não era apenas um jogo, era uma batalha pela verdade, e os segredos estavam prontos para devorar todos ali presentes. Mas antes que pudéssemos entender as consequências daquela nova revelação, um estrondo ensurdecedor fez as luzes piscarem. A porta se arrebentou mais uma vez e um grupo de homens armados invadiu a mansão. A tensão virou caos e tudo desmoronou em uma fração de segundos. Victor e Clara estavam novamente em perigo. Socorro! Clara gritou, mas era tarde demais. O que estava por vir seria ainda mais devastador do que qualquer um poderia imaginar. E a pergunta agora era: até onde iriam para proteger aqueles que amavam em meio a tanto horror? O estrondo reverberou pela mansão, cortando o clima tenso como uma faca. Clara congelou. Homens armados invadiram o espaço, sua silhueta sombria surgindo na porta, como sombras de um pesadelo. O terror a eletrificou. Ela podia sentir o cheiro do medo, uma mistura de suor e adrenalina no ar. Os rostos dos homens eram frios, impassíveis, prontos para tudo. Fiquem onde estão, gritou um deles, com uma voz que ordenava e ameaçava ao mesmo tempo. A sala se encheu de murmúrios surpresos. A tensão pairava como uma tempestade prestes a estourar. Victor estava em estado de choque. O olhar dele percorria a cena, buscando uma saída que não existia. Vá, Clara! Saia! Ele estava desesperado,
A urgência nas suas palavras ressoava como um eco em seu coração. E então tudo se desenrolou rapidamente. Uma das figuras do grupo ameaçou com a arma, apontando para Júlia, que ainda estava no chão, encolhida em dor. Ela precisou ser um sacrifício, Victor. Se você quiser ver ela sair viva daqui, terá que abrir mão de seus segredos. Clara sentiu a pressão em seu peito aumentar. O que os homens queriam? Qual era o valor desses segredos? O pânico engoliu sua razão. Ela estava em um pesadelo. O tempo parecia parar. Sentiu-se presa entre a vontade de ajudar Júlia e a necessidade de se proteger. Renan, que até então observava com ar de espanto, levantou os braços. Parem! Por favor, não machuquem ninguém. Isso não é necessário. Sua voz tremia. Os homens se voltaram para ele, suas olheiras carregadas de desdém. Você não tem ideia do que está falando. Garoto, disse um deles, dando um passo adiante. Essa é a consequência de brincar com o que não se conhece. Ele então olhou para Victor e adicionou. E você é o responsável por tudo isso. Clara não podia mais assistir. Basta! O que vocês querem? Exigiu com voz firme, mesmo que o coração estivesse acelerado. Um dos homens se aproximou, desafiador. Nós queremos descobrir a verdade sobre o dinheiro que seu pai escondeu. O que você sabe, Victor? Onde está o tesouro? Nesse momento, uma nova camada de choque filtrou pela sala. A conexão de Victor com o pai dele não era apenas um jogo de família. Era um jogo de poder, ambição e traição. Clara lembrou-se da fotografia que Victor segurava. O que mais poderia estar oculto? Então Renan se tornou um ponto de virada. Eu sei onde está. Suas palavras saíram de sua boca em um sopro. Todos o encararam. Eu descobri. As contas, os registros. Está com o banco no exterior. Que vocês estão atrás de dinheiro sujo. Se o que vocês realmente querem é dinheiro, podemos trabalhar juntos. O olhar dos homens mudou imediatamente. Uma nova dinâmica se estabelecia. Eles agora estavam ouvindo. O ambiente era carregado de tensão, como se um raio tivesse prestes a cair. Qual é a sua proposta? Perguntou o líder, inclinando a cabeça levemente, o interesse despertado. Levamos os dados a vocês e, em troca, libertam Júlia, disse Renan, a esperança aflorando em sua voz. Mas Clara sabia que algo não estava certo. Era uma negociação frágil. Victor estava paralisado. Renan, você não pode fazer isso. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um grito ecoou. Era Júlia. Clara se virou e os olhos dela estavam cheios de terror. Não confiem neles. Eles estão mentindo. As palavras saíram como um sussurro desesperador. Clara olhou para Júlia, confusa. O que você quer dizer? E então o chão sob seus pés se abriu quando Júlia revelou. Eles não estão atrás do dinheiro. Eles querem o que meu pai escondeu. A verdade que ele levou para o túmulo. O tempo parecia parar novamente. O que significava isso? Tudo o que acreditavam estar na superfície agora se tornava uma rede de mentiras e segredos. Júlia não era apenas uma vítima, mas também uma parte fundamental de um jogo maior. Então, como uma bomba, o homem que liderava o grupo disse: E você, Júlia, não tem ideia de onde isso pode acabar. O que você sabe pode custar muito caro a todos nós. Com isso, um grito ecoou por toda a mansão. Clara percebeu que a revelação estava ainda mais próxima do que pensavam. Essa verdade se escondia nas sombras, prestes a ser exposta completamente. Ele olhou para Victor, depois para Renan. A dúvida agora era clara. Quem realmente estava do seu lado? E quanto mais profundo era o abismo em que estavam prestes a cair, Júlia estava escondendo algo, e o que quer que fosse, poderia decidir o destino deles. Clara olhou para Júlia, apreensiva. O pânico a envolvia, e suas palavras a deixaram sem chão. O que você quer dizer? Cada sílaba era uma tentativa de entender o turbilhão de revelações que se desenrolava diante deles. Os homens armados, antes indiferentes, agora observavam com atenção. O líder, mantendo a arma alinhada com o corpo de Júlia,
parecia considerar a nova dinâmica. O que a garota sabe pode desmantelar tudo. Então, se você quer saber a verdade, abra a boca, Júlia. O que você esconde? Júlia estava respirando de forma entrecortada, seu rosto espremido em uma mistura de dor e medo. Meu pai, ele escondeu mais do que dinheiro. Ele se envolveu nas coisas mais sombrias, segredos que podem destruir tudo. A tensão era palpável. Os olhares estavam fixos em Júlia, que lutava contra a dor. A expressão de irritação no rosto do homem armado se transformou em impaciência. Você não vai nos fazer esperar. Mas então, Clara interrompeu. O que você está dizendo? Por que isso tudo importa? Sua voz estava aflita. O que seu pai fez, Júlia? Júlia finalmente levantou a cabeça. Havia um resquício de coragem no olhar dela. Ele não é apenas um criminoso. Ele é um homem envolvido em um esquema imenso, Clara. Não é só sobre dinheiro ou poder. É sobre vidas, muitas vidas. E nesse momento de revelação, o tempo parecia parar. Victor, que até então permanecia em silêncio, finalmente conseguiu dizer: O que você está escondendo, Júlia? Os olhos de Júlia se encheram de lágrimas. Meu verdadeiro nome é Sofia. Júlia é apenas uma identidade que meu pai criou para me proteger. Ele não era só um pai, era seu cúmplice em um mundo de corrupção. Um silêncio pesado tomou conta da sala. O som distante das sirenes parecia um eco vazio. Clara estava em choque, a mente girando com a revelação. O que você está dizendo? Você não pode estar falando sério. Sua voz tremia. Eu sabia desde o começo, veio a resposta, intensa e direta. Meu pai usou essa identidade para me esconder de um rival que queria me matar. Mas a verdade é que meu pai estava traindo seus próprios sócios, e agora eles querem me silenciar. Eles me veem como uma possível ameaça. Como uma chave que pode abrir todas as portas que eles trancaram. As palavras de Júlia atingiram Clara como uma tempestade. A cada sílaba, ela percebia que as consequências eram muito maiores do que imaginava. E o que você quer de nós? Você sabe onde está o dinheiro ou não? Não só dinheiro. Júlia gritou, sua voz repleta de desespero. É sobre documentos, contratos, evidências que podem colocar todos eles na prisão. Mas eles têm que ser revelados antes que o tempo acabe. As balas ameaçadoras dos homens à frente crescendo na pressão. O líder fez um movimento e se aproximou. Senhor Victor, se não nos disser o que sabemos, a garota pode sofrer. Ou pior. Sua voz é tão calma, mas cheia de um foco ameaçador. A tensão estava no limite. Clara sentiu um nó na garganta. Poderiam estar em uma emboscada. Cada palavra uma armadilha. Mas o que aconteceu a seguir foi uma reviravolta que ninguém esperava. Um estalo ecoou pelo ambiente. E de repente, uma figura familiar apareceu na entrada. Era a mãe de Victor. Eles ficaram boquiabertos, incapazes de entender como ela estava ali. E ela estava segurando uma arma. Parem! Não toquem neles! Ela gritou, o olhar fixo nos homens. A pressão aumentou. O que estava acontecendo? Porque era para ela tinha uma arma. Estava em conflito com toda a cena. Você não deveria estar aqui, mãe! Victor gritou, misturando a raiva com o alívio. Isto não é escuro. Eu tinha que vir, Victor. Eu tenho que colocar um fim nisso. A ansiedade na sua voz, misturada com uma força que Clara não sabia que ela tinha. As emoções explodiram. Os homens, pencos de surpresa, se revezaram entre ameaças a Júlia, Victor e a mãe dele. O que é que você sabe? Quem você pensa que é? Um insulto disfarçado enquanto eles tentavam recuperar o controle. Eu sou a única que pode acabar com tudo isso. A mãe de Victor era uma rainha em meio ao caos. O passado não é o que vocês acham. E a verdade sobre seu pai, Júlia, é muito mais sombria. Victor olhou em choque, incapaz de processar as informações. Mãe, você está dizendo que você... Eu era parte de tudo isso. E hoje, o que eu estou prestes a fazer vai mudar tudo.
O suspense no ar estava insuportável. Clara olhou para a mãe de Victor, a peça-chave que poderia mudar o jogo. Mas em sua mente, uma única pergunta ficou ressoando. Até onde ela iria para proteger seus segredos, mesmo que isso custasse vidas? E todos ali estavam prontos para pagar o preço. E assim, entre risos e lágrimas, o cenário se transformou em um campo de batalha. As reputações, os sonhos e a própria vida de Clara estavam nas mãos de uma mulher que todos acreditavam estar afastada do jogo. Agora o que aconteceria a seguir deixava o destino deles pairando à beira do abismo. O clima na mansão era tenso. A mãe de Victor, ainda apontando a arma, tinha um olhar determinado. Chega de mentiras. É hora de todos conhecerem a verdade. Seus olhos se fixaram em Júlia Sofia, que parecia enfraquecida, mas decidiu dar um passo à frente. Precisamos expor tudo, antes que seja tarde demais. Ela olhou para os homens armados, a voz firme. Meu pai pode ter escondido dinheiro, mas o que realmente importa são os documentos escondidos no cofre. Eles provam a corrupção que ele e seus sócios cometeram. Precisamos deles. Os homens pareciam hesitar. O líder, por um breve momento, teve um semblante de dúvida. Mas logo recuperou a postura e balançou a cabeça. Isso é uma distração. A única coisa que importa é o que temos em mãos. Ele gesticulou em direção a Júlia. Renan, percebendo que a situação estava se agravando, gritou. Precisamos de uma solução. Se não fizermos algo agora, todos nós estaremos em perigo. O nervosismo tornava a atmosfera eletricamente carregada, como uma tempestade prestes a desabar. Temos com pouco tempo. Victor se virou para sua mãe, a voz alta. O que você sabe? O que pode fazer? Ele estava desesperado, perdido entre o amor e o desejo de proteger a irmã. Era um campo de batalha por suas emoções. Eu sei que a verdade é mais poderosa que qualquer arma. E se não expusermos tudo agora, perderemos nossa única chance de sobrevivência, disse ela, sem desviar o olhar dos homens. Os outros, imobilizados pela tensão, assistiam à cena com olhos arregalados, respirando a adrenalina que preenchia o ambiente. O tempo parecia escorregar entre os dedos, e o ar pesado tornava cada respiração um desafio. Uma sirene soou à distância, e a tensão aumentou. Júlia Sofia se virou para Clara, uma expressão de profunda tristeza no rosto. Desculpe-me por tudo. Eu só queria me proteger, e ao meu pai. As palavras saíram-lhe trêmulas, cheia de dor. Clara sentiu o coração apertar. Você também é vítima, Júlia. Precisamos nos unir. Não podemos deixar que eles ganhem esta batalha. Era um grito de esperança em meio ao caos, um chamado à ação. E então, um dos homens armados fez um movimento, levantando a arma. Acabou. Ninguém precisa saber de nada. Mas antes que pudesse puxar o gatilho, a mãe de Victor disparou, o tiro ecoando pela sala. O homem caiu, e imediatamente a situação se transformou em um frenesi. Todos começaram a gritar, as ordens se misturando em um tumulto. Os outros homens se moveram, e o pânico tomou conta. Clara puxou Júlia Sofia para trás de uma mesa, enquanto Victor tentava arrastar a irmã. Vamos, agora! Seu instinto protetor o guiava. As sirenes se aproximavam rapidamente, e o tempo estava se esgotando. Os homens restantes estavam organizando uma contraofensiva. Clara não acreditava que isso estava acontecendo, mas se lembrava. Eles tinham a chave para acabar com tudo. Os documentos, precisamos deles, gritou ela. Foi um movimento rápido. Renan se posicionou quase como um escudo humano, enquanto a mãe de Victor atirava febrilmente para parar qualquer outra ameaça. Victor, Clara e Júlia iam em direção ao escritório, onde todas as evidências estavam escondidas. Aqui estão, Victor gritou, pegando uma pasta grossa do cofre. Vamos, temos que sair. Assim que saíram, uma onda de policiais irrompeu pela entrada, cercando os homens armados. A confusão tomou conta do local, enquanto o barulho das sirenes preenchia o ar pesado de tensão. Clara olhou para Júlia, que
que agora estava em pé, com uma faísca de esperança nos olhos. Elas não estavam mais sozinhas. Com um último olhar, Clara percebeu que, apesar de tudo, estavam para começar uma nova vida, longe das sombras que havia cercado suas histórias. Mas ela também sabia que as cicatrizes não iriam embora facilmente. Estamos livres, por enquanto, disse Victor quase aliviado. Mas o peso na sua voz ainda era visível. Enquanto os policiais controlavam a situação e a mãe de Victor se afastava, Clara não pôde deixar de se perguntar o que o futuro reservaria. Poderiam realmente começar de novo ou seus passados ainda estariam em suas sombras? E assim, com a tensão da luta atrás, um novo caminho se abria à frente, cheio de incertezas, mas também de esperanças. O amor estava ali, pulsante. Mas o que aconteceu a seguir ainda era um mistério. Agora, se você chegou até aqui e amou essa jornada, é hora de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar essa comunidade a crescer. Não espere nem mais um segundo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E mais, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa mostrar.